Fala pessoal, tô aqui novamente, fazer aqui o nosso vídeo de apanhado geral da temporada, tá? Comentando aqui brevemente sobre cada um dos times. Como eu sou um cara um pouco prolixo, né? Como eu falo demais, é capaz que esse vídeo seja dividido em dois, né? Porque sempre quando eu falo que eu vou falar brevemente, eu acabo falando muito, né? Então, para o vídeo não ficar muito cansativo, se ele ficar um pouco grande demais e eu não tiver chegado ainda na metade, né? Eu divido ele em dois e saio o vídeo amanhã, tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Obviamente, talvez eu deva esquecer alguns pontos aqui e acolá específicos, né? Mas vocês sintam-se livres para completar nos comentários ou discordar se vocês não concordar das avaliações breves aqui, né? Isso faz até o vídeo crescer de forma geral para alguém que vai ver um pouquinho depois, né? Quando for ver os comentários, enfim, né? Eu acho que isso só vai agregar o vídeo, tá bom? Então, só esse aviso primeiro, né? Agora o aviso em relação aqui, né? Para fazer com que o canal fique mais relevante, né? Para você se inscrever, dar um like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado, clicar no sininho para receber as notificações e também compartilhar, né? Fazer o canal chegar a mais pessoas, tá? Em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, links de qualidade. O primeiro link é o link do Twitter aqui do canal, sou muito ativo por lá. O segundo é o link do Instagram. Os três links seguintes são da página Premier League mais 18, página parceira aqui do canal. Ali, informações diárias sobre Premier League, opiniões também, alguns memes, algumas coisas, uns tweets mais engraçados também, segue lá, vale muito a pena. E por último, mas não menos importante, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, trabalho excelente, são os caras das camisas de futebol, sabem de tudo, né, falam de história das camisas, né, uns temas muito legais também que eles tiram da cabeça, bem interessantes, e também uma edição muito boa. E, claro, se você quiser ficar aí antenado em relação aos descontos nas camisas de futebol, segue lá o canal Resenha Futebol, tá? Então vamos lá, já tô aqui com o celular, né, para facilitar a minha vida. E vamos começar. Bom, começando pelo líder do campeonato, o Manchester United, né? Talvez seja o momento, desde a saída do Ferguson, onde o time, assim, esteja na primeira posição, com mais, assim, com mais possibilidade, entre aspas, de ser de fato campeão, né? A última vez, a melhor colocação do United na era pós-Ferguson foi justamente com o Mourinho, naquela temporada em que o Guardiola ganhou o título com o Manchester City, mas foi um segundo colocado ali meio burocrático, né? Não deu mesmo para aquele time, apesar de ter conseguido aquela façanha, né, daquele jogo que ganhou de virada no Etihad, que adiou justamente a festa do Manchester City pro jogo seguinte, né? Hoje até o United perdeu, aí o City foi considerado campeão, né? O City não precisou entrar em campo, né, para ser considerado campeão. E, enfim, mas não era de fato uma segunda colocação que refletisse uma proximidade técnica, algo assim, né? E hoje assim, o Manchester United, especialmente nesses meses finais, foi um dos melhores times da Premier League. Eu ouso dizer que foi o time mais legal da Premier League. É um time muito mais seguro, assim, com bons jogadores, jogando muito bem individualmente. Os jogadores individualmente do United estão num momento muito bom, praticamente todos, né? Enfim, numa temporada que começou um pouco oscilante, ali até a sexta rodada, o time leva aquela sapecada do Tottenham, né? O nível ainda oscilava um pouco demais. A partir daí, para ser bem sincero, eu acho que o time conseguiu só crescer. Parou de oscilar nas partidas e conseguiu ser um time mais regular no nível bom, né? Eu acho que hoje já é um time assim, dos melhores níveis da Premier League no momento, tá? Enfim, é interessante de ver isso, né? Um gigante inglês, assim, como o Manchester United, ficou um tempinho aí, um gap, sem de fato disputar grandes títulos de verdade, né? Nessa temporada vem conseguindo. Destaques individuais para Bruno Fernandes, já não tem como fugir disso, é um dos melhores jogadores da temporada 2020, aliás, do ano de 2020, na minha opinião, né? Se não me engano, tem um prêmio da France Football, né? Que é em janeiro, ou da FIFA, agora não me lembro direito. Eu acho que ele tem que entrar no mínimo no top 10, para não dizer top 5. Tá? Pra mim, a influência dele, o nível que ele levou do Manchester United é uma coisa impressionante, né? Destaque também pro Pogba, principalmente nessa reta final, vai jogando muito bem, um jogador de um outro nível também, né? O Maguire, sendo um cara muito seguro na defesa, um cara que se fala pouco, né? Por conta até do folclore que gira em torno dele. O De Gea voltando a ser um goleiro extremamente seguro, né? A dupla de meio campistas, né, de volantes que geralmente joga mais, né? McTominay e Fred, no nível muito bom, e chamando pouca atenção, né? Pouca gente falando. Então é um time que rende muito bem, principalmente nos últimos meses vem rendendo muito bem, é o líder do campeonato e as peças individualmente muito bem. O Rashford também fazendo temporada de números de jogador de classe. Enfim, a primeira metade da temporada do United é muito boa. E na minha opinião, talvez tenha sido de fato o melhor time da Premier League até aqui, tá? A melhor campanha fora de casa, por exemplo. Bom, agora vamos para o segundo colocado, o rival do Manchester United, o Manchester City, né? Outro time que terminou a temporada 19-20 em alta, muito bem, caiu ali uma queda dolorosa, né, na Champions League. Podia ter, assim, nem foi um jogo tão injusto, não foi, né? Mas assim, poderia ter vencido aquele jogo, né, contra o Lyon. E começa a temporada 2021 oscilante, né? O pessoal até falando o que aconteceu com o Manchester City, o que está acontecendo. Chegou no período da temporada a ficar uma sensação bem estranha nos jogos de Premier League. Na Champions League não, mas na Premier League sim. Mas eu acho que tem duas coisas, né? Desde o Rúben Dias, da chegada dele, né? Dá pra chegar
chegada dele ele vai, mas ele se consolidando como um zagueiro seguro. E o John Stones, voltando a ser um zagueiro, aliás, pela primeira vez na carreira dele, conseguindo ser um zagueiro de alto nível numa equipe grande, né, como ele nunca conseguiu ser no Manchester City, eu acho que a partir desse momento o City me passou a impressão de ser um time mais competitivo. Né, no primeiro momento menos empolgante, mas conseguindo os resultados, e na reta final de 2020, início de 2021, jogando bem. Voltando a dar a impressão de ser aquele time que de fato deixa o adversário muito desconfortável, né, contra as cordas. Eu acho que não chega a ser exatamente o que a gente viu na temporada 17-18, em alguns períodos da temporada 18-19, em alguns momentos, mas já é um time com mais cara e um time competitivo sim, um time pesado que vai brigar até o final, né, tá com mais cara, né. Enfim, alguns destaques individuais. De Bruyne, novamente, sendo um cara importantíssimo, com números, jogador de um outro nível, não tem como não falar dele. A dupla de zaga, né, já fiz um vídeo falando sobre os Stones, de Expresso Premier League, a dupla John Stones e Ruben Dias, muito bem também. Né, o Walker chegou a fazer um início de temporada muito bom, apesar dos erros pontuais, defensivamente muito sólido. Né, o Rodri também, que foi até um cara relativamente criticado na temporada passada, eu nunca entendi muito bem porquê, mas eu acho que ele veio fazendo uma temporada muito interessante novamente. Né, eu gosto bastante dele, particularmente. O Gundogan vem crescendo nos últimos jogos, sendo um cara importante com gols também, crescendo confiança. O Phil Foden também agora na reta final de ano, sendo um cara cada vez mais importante no time titular em jogos de Premier League. Né? Enfim, então é um time que está numa toada muito boa, está num momento muito bom. E em termos de potencial, né, eu acho que até... Talvez não em questão de elenco, mas em questão do técnico mesmo, do nível de jogo que pode alcançar, eu até acho que o City tem mais que o United, tá? Enfim, óbvio que não dá pra falar que a briga vai se concentrar entre os dois, mas de qualquer forma, o nível desses dois talvez seja, de fato, os dois melhores níveis da Premier League, pelo menos nessa reta final de 2020 e início de 2021. Vamos agora pro terceiro colocado, esse que na minha opinião é o time com o melhor custo-benefício, entre aspas, né? O elenco é relativamente mais barato, porque mais rende, né? O Leicester tá jogando muita bola desde o início do campeonato. Não tivesse bobeado em alguns jogos pontuais, né? Perdeu pro Fulham, perdeu pro Aston Villa também, se não me engano, chegou a perder pro West Ham, posso estar enganado, mas acho que perdeu pro West Ham também em casa. Perdeu também pro Everton em casa. Eu acho que foram jogos onde o time poderia ter tido sorte melhor, assim. Talvez estivesse numa posição bem mais confortável, seria líder, né, certamente, se tivesse pelo menos empatado com esses times. Aqui não são adversários ruins, mas eu acho que em termos de potencial e de nível, o Leicester mostrou mais que esses times para qual ele perdeu, né? E desde o início enfrentando muitas lesões, né? É o que eu estava comentando até num comentário de um inscrito aqui do canal. O Leicester não tem Ricardo Pereira, né? Vendeu o tio e a peça de reposição no primeiro momento seria o Luke Thomas ou o James Justin jogando improvisado. O James Justin é um dos maiores destaques do Leicester na temporada, vem jogando muito bem, nos laterais mais sólidos da Premier League nessa temporada, né? Improvisando na primeira rodada o Ndidi como zagueiro, o Ndidi logo se machuca, o Sonhoku se machuca também, e o Johnny Evans também tem um momento em que ainda fica um espaço entre ele voltar do período de suspensão, então ele tem que aproveitar, ele tem que colocar o Fuchs na zaga, né, improvisar um trio. Aí o Fofana chega, o Amartey também ganha um pouco de espaço em uns 2 ou 3 jogos, uma loucura, né? O Mendy, por exemplo, né, que nunca conseguiu ser o substituto do Kanté como se esperava, chegou a jogar muito bem boa parte da temporada ali como um volante, né, ao lado do Tielemans, né? O Jamie Vardy, né, sendo um cara muito decisivo. Então é um time que, assim, agora falando de termo mais coletivo, é um time que consegue ser perigoso de muitas formas, principalmente ser um time rápido nas definições das jogadas, mas consegue ser um time mortal nos contra-ataques e saber propor jogo em cenários assim, alguns cenários específicos, alguns cenários têm um pouco mais de dificuldade. Mas assim, especialmente nessa reta final, conseguindo ser o time que aciona o James Maddison atrás dos volantes para fazer com que os homens de frente cheguem todos de frente para a linha defensiva do time adversário. Isso é um dos pontos mais interessantes que dá para se ver aí nesse Leicester, né? Isso também aconteceu bastante nos jogos da Europa League, né? Contra equipes um pouco mais inocentes, digamos assim, né? E onde o James Maddison no primeiro momento ganhou um pouco mais de espaço. Agora ele já vem tendo mais espaço na Premier League, como não teve no primeiro momento, até na temporada segunda metade da temporada passada como um todo, né? Enfim, é um dos times mais legais, né? É um dos melhores times, na minha opinião, é o melhor trabalho, talvez, da Premier League até aqui, entre aspas, tá? Mas enfim, né? Falando de destaques individuais, né? Então, o Jamie Vardy sendo muito decisivo, o Tielemans sendo o cara do passe de trás, com esse passe entre linhas vertical forte, vem jogando muito bem mesmo, né? Sendo um cara mais próximo aí da gestão da posse em alguns momentos, né?
O Mendy, assim, é um cara que eu acho que ele jogou muito bem na primeira metade, se falou pouco dele, vale a pena se destacar. O Fofana, que é um dos melhores zagueiros do campeonato, extremamente seguro defensivamente, um cara veloz, ágil para acompanhar os atacantes e ainda por cima tem uma ótima saída de bola pro lado direito. Ele é veloz para conduzir, algo muito interessante também. E também o James Justin, né? Não dá para deixar de falar dele. James Justin, que é um dos jogadores que pouco se fala do Leicester, mas é um cara que tá jogando muita bola, defensivamente muito sólido e amadureceu bastante a questão do seu apoio. E outro jogador, só para não deixar de mencionar, Albrighton, né? Foi decisivo no jogo contra o Chelsea, né? Ele que deu o passe pro gol do James Maddison, né? E ele é decisivo em momentos específicos dentro dos jogos. E agora no final do ano ele vem sendo mais importante coletivamente, assim, sendo um cara combativo para trombar também, assim, incansável ele dentro de campo, apesar de ser um pouco mais velho. Enfim, é um dos outros destaques, tá? A Harvey Barnes também, né? Esqueci de falar, Harvey Barnes também é um destaque, jovem. Até nas últimas rodadas agora do final de ano caiu um pouco de rendimento, mas até ali no período de dezembro ele estava jogando muita bola, né? Muita capacidade, muita velocidade, muito incisivo, um jogador de um perfil muito legal geralmente de se ver, apesar de não ser um cara tão vistoso, e decisivo pro Leicester também, né? Com gols, vale a pena, vale se destacar isso. Bom, já vi que esse vídeo vai ficar enorme, então vou ter que dividir em duas partes. Vamos lá. Liverpool, né? O Liverpool que pra mim era o favorito disparado ao título depois da chegada do Diogo Jota e do Thiago, pra mim ficava um degrau e meio, acima do City, mas que nesse período de final de ano, início do ano, né, de 2021, o nível da equipe caiu muito, né? E inclusive, né, perdeu a sequência invicta em Anfield, né, ontem pro Burnley. Então, assim, um pouco curioso, porque assim, a gente tá falando de um dos melhores times que já jogaram na Premier League em termos de nível de jogo, né? O Liverpool foi um dos melhores times que a Premier League já viu também, dá pra colocar nesse patamar, né? A campanha no ano passado foi um absurdo, uma coisa de louco, né? O ano de 2019 como um todo foi uma coisa de louco, né? Então não dá pra, assim, desistir do Liverpool. Eu não consigo desistir do Liverpool, nem por um segundo eu desisto e esqueço do Liverpool como talvez como, sei lá, o time mais perigoso, né? Que se de fato consegue embalar uma sequência, a confiança ser retomada, os jogadores individualmente passarem a render um pouco mais, voltar a ser um time que tá ali na briga, né? 6 pontos é muito pouco, né? Mas enfim, o momento não é exatamente tão bom, né? Destaques individuais para o Mané, foi uma temporada muito boa mesmo. O Robertson também faz uma ótima temporada, inclusive o entendimento dos dois pelo lado esquerdo é muito bom. O Diogo Jota, né, que chegou fazendo gol, decidindo jogos, fazendo hat-trick em Champions League. O Fabinho, que vem jogando uma barbaridade, o Fabinho está jogando um absurdo, seja como primeiro volante, seja como, na verdade, ele meio... Geralmente quando ele joga com o Anderson, ele joga como primeiro volante mesmo, né? Seja como um zagueiro também. Pra mim a minha dúvida em que o melhor jogador da temporada do Liverpool é entre ele e Mané, no momento, tá? Mas eu acho que eu até tendo pro lado do brasileiro. Tá jogando muita bola, tá? Bom, vamos agora pro Tottenham, né? Tottenham é outro time, eu fiz um vídeo falando especificamente sobre Tottenham, né? O Tottenham, na minha opinião, tem um dos melhores elencos da Premier League. Eu ouso dizer que o elenco do Tottenham talvez seja até melhor que o do Manchester City, em termos de potencial, tá? Óbvio que o Manchester City tem o De Bruyne, mas o Tottenham tem o Harry Kane, o Tottenham tem o Son, o Tottenham tem o Ndombele, por exemplo, que é um jogador com um potencial altíssimo, né? Que estava sendo cogitado no Barcelona quando ele saiu do Lyon na temporada passada para ir pro Tottenham, né? Tem um goleiro muito sólido na Premier League há muito tempo, que é o Lloris, né? Então, assim, tem o Reguilón, que é um dos melhores laterais esquerdos da Europa, por exemplo, né? Na questão do apoio, do passe para dentro da área. Então, assim, o Tottenham tem, assim, se você for pegar peça por peça, o elenco do Tottenham, na minha opinião, é um dos melhores da Premier League, tranquilamente. Que me deixa com o pé atrás e o Mourinho, né? E, por enquanto, eu não vou me decepcionando com o Tottenham. É exatamente isso que eu esperava do Tottenham, né? Resultados decepcionantes, né? Jogos em que poderia sair com uma vitória mais tranquila. Até jogos mais tranquilos mesmo, de forma geral, fazendo saldo. Enfim, o time não consegue, apesar de ter metido, se não me engano, 6-0 contra o Southampton. Meteu 6-0 no Manchester United, beleza. Né? Isso, de fato, tem que se ressaltar. Foram duas atuações muito interessantes, especialmente em termos de estratégia. E de explorar os pontos fracos dos adversários também. Essas duas partidas, especificamente. Mas, de forma geral, esse time pode muito mais. Não era pro Tottenham estar em quinto colocado. Né? O Tottenham era pra estar brigando ali nas cabeças mesmo. Tudo bem que a distância são só de 7 pontos, mas não era pra ser assim nesse momento da temporada. Tudo bem, tem jogos adiados, tem essa questão, não tô negando isso. Mas eu acho que o Tottenham tinha que jogar mais bola e tinha que dar a impressão dentro de campo de que vai atingir um nível maior. E eu tenho dificuldade de enxergar o Tottenham atingindo esse nível maior com o Mourinho. Destaques individuais, como eu falei, Harry Kane, Son, Ndombele jogando muita bola, um jogador de muito talento, eu gosto muito dele. Reguilón, como eu falei também, Alderweireld na zaga, vem fazendo uma ótima temporada. Alderweireld, pra mim, um dos melhores zagueiros da última década na Premier League, né? Enfim, não lembro mais de alguém aqui, mas pode completar nos comentários, tá? Esses aqui são os principais. Everton Ancelotti, né?
talvez tenha sido o melhor time em termos de desempenho das primeiras 4 rodadas da Premier League. Tá jogando muita bola, com o James Rodrigues muito bem, o Alan, como se já tivesse desde a base, né, desde pequeno na base do Everton, jogando muito bem ali como um novo motorzinho, né, que o time ficou sem desde a saída do Gueye, só que até eu acho que com mais qualidade técnica de passe que o Gueye, não que o Gueye não seja técnico, né, muito pelo contrário, mas o Alan consegue ser mais meia nesse sentido, mais qualidade pro passe mesmo. Né? O Doucouré jogando muita bola, um dos principais jogadores do Everton no campeonato. O Calvert-Lewin, o rei da pequena área na Inglaterra no ano de 2020, fazendo gol atrás de gol. O Richarlison funcionando muito bem como um cara com muita facilidade de infiltração no lado esquerdo. O Digne jogando muito bem também. Né? Os zagueiros. Teve um período complicado, onde o desempenho cai. Os resultados não vêm, vem um período ali mais complicado ainda quando o time enfrenta uma série de lesões agora no final do ano, final de novembro e o mês de dezembro como um todo, e para mim o maior mérito do Ancelotti nessa temporada até aqui é justamente conseguir fazer o time ser muito competitivo nesse período, né? Colocando 2 zagueiros para jogar nas laterais, o Godfrey e o Holgate, jogando muito bem, foram 2 dos melhores jogadores do Everton no mês de dezembro, né? Sendo bem importantes mesmo, bem importantes. E não só defensivamente, não, ofensivamente em alguns momentos, com algumas jogadas de linha de fundo, né? O Godfrey, principalmente, é um jogador com muita capacidade física, os homens de defesa também fazendo gols, né? Sendo decisivos com gols de cabeça, né? Então, assim, as alternativas que ele encontrou foram interessantes. E o Iwobi funcionando como um cara para ocupar o corredor, jogando bem também, pecando um pouco na hora da definição, mas jogando bem, coletivamente, sendo uma das boas armas do Everton no período em que o time sofreu com a ausência do James Rodrigues, por exemplo, ali pelo lado direito, né? Então, assim, é um trabalho muito interessante também do Ancelotti. Acho que a colocação faz muito sentido aqui. Talvez tivesse que, se a gente pensa que o Leicester está com 38 pontos, talvez a gente pudesse pensar que o Everton pudesse estar com uns 35 pontos, vai. Acho que não seria absurdo dizer isso, não. Mas, enfim, não acho que esteja muito longe do ideal, não. Não necessariamente em termos de desempenho, né? O início foi muito bom, depois caiu um pouco, mas é um time extremamente competitivo. E tem muito dedo do Ancelotti. Vamos lá. Falando dos destaques, Calvert-Lewin, né, um dos melhores jogadores da temporada até aqui também, muito decisivo. O James Rodrigues é essencial para a equipe, apesar de ser um jogador meio blasé em alguns momentos, né, não contribui tanto na marcação. Acho que até em alguns momentos isso sobrecarrega aquele lado direito, mas enfim, tecnicamente o jogador que decide pro Everton mesmo. O Digne voltou agora recentemente, uma boa forma muito boa, né, dando passe para gol do Iwobi. O Iwobi foi um dos destaques na reta final também. Enfim, Doucouré, contratação, jogando muito, um dos melhores jogadores do Everton na temporada até aqui, né, combatendo por dentro, chegando na área, muito fôlego para ir, voltar, para conduzir, para ter opção de passe. E o Alan também jogando muito bem, tá? Então, tem muitos destaques, eu acho, também o Everton. Bom, vamos agora para o West Ham, né? West Ham, o time reativo do David Moyes, 7º colocado. O West Ham, enfim, rende, até numa altura boa da temporada, o que se esperava num primeiro momento. Lá, algumas temporadas atrás, quando o time tenta dar o salto de nível e até hoje não conseguiu. Por incrível que pareça, conseguiu agora com o David Moyes, né? De novo, um time no estilo de jogo mais reativo. O maior destaque talvez seja de fato o miolo defensivo, naquela região do meio campo, com Declan Rice, com Soucek, né, no primeiro momento com uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, né, com Cresswell fechando ali pelo lado esquerdo, e principalmente agora nesse mês de dezembro com uma dupla de zaga, né, Ogbonna e Balbuena, e agora com a chegada do Craig Dawson, parece que o inglês tomou a posição de fato do Paraguai, jogando muito bem, uma surpresa, né, porque ele foi muito mal na temporada passada com o Watford. Se esperava que ele fosse ser um cara para elevar o nível da defesa, que era uma posição complicada para o Watford, e ele acabou sendo um desastre. A passagem dele foi bem fraca mesmo. Chegando com erros individuais que custaram alguns jogos, enfim, mas vem jogando muito bem nesses jogos recentes, chegou voando, inclusive deve ser contratado em definitivo. Então é um time muito sólido defensivamente, muito sólido mesmo, a sensação aquele do solid as rock mesmo, e muito veloz nas transições, né? Tendo principalmente o Jarrod Bowen como esse cara para ser acionado em diagonal, nas costas dos volantes, no primeiro momento ali da temporada, o Michael Antonio sendo decisivo, se machucou um longo período, né? O time passou a ter que improvisar ali com o Haller em alguns momentos, né? Em outros momentos, se eu não me engano, quem jogou por ali foi o Fornals, né? Foi o Fornals ou foi o... não, acho que foi o Fornals. O Fornals chegou a jogar como centroavante? Não, acho que não. Eu acho que depois da lesão do Antônio, quem chegou a jogar por ali foi o Haller, mais vezes mesmo, né? Mas enfim... o Fornals é outro que chegou a ter um bom momento, né? Agora teve a contratação do Benrahma jogando muito bem. O Kufal, né, que veio do mesmo clube do mesmo time do Soucek, né, o Slavia Praga, jogando muito bem na lateral direito, um lateral muito equilibrado, sólido defensivamente e assim, com facilidade de apoiar, de chegar à frente também, de ser um cara interessante para participar das jogadas por ali. Enfim, um time muito bem treinado, um pouco pragmático em alguns momentos, mas em alguns cenários eles conseguem ser competitivos sim, quando tem que criar oportunidades, tá? Óbvio que não é sempre que vai ser assim, obviamente, né? O time não é nem montado para isso,
mas dentro da proposta é um time muito difícil de se enfrentar sim, tá? E com boas atuações, né? Em alguns momentos é um time bem coeso, assim. É legal de ver a coesão nesse time em muitos momentos, não é um time a se desprezar, não. Destaques individuais, Declan Rice dominante ali por dentro e evoluindo desde a temporada passada como um cara técnico, né, do passe de qualidade ali no meio campo, dos lançamentos, né, em profundidade. O Soucek, outro jogador muito combativo, sólido por dentro, só que pisa na área para definir, um jogador que geralmente decide jogos com gols pro West Ham. Né? O Bowen na primeira metade ali no primeiro quarto da temporada, muito bem mesmo, sendo o cara de puxar os contra-ataques em diagonal, encontrando o passe pro outro lado, finalizando de pé chapado. O Antônio sendo decisivo no primeiro momento, sendo decisivo agora, né, voltando da lesão, né? O Orbona faz uma temporada muito boa, né? Um dos zagueiros mais sólidos também aí da Premier League, né? Enfim, o Fabianski também sendo decisivo quando esse bloqueio consegue ser furado. Então é um dos times que, talvez não pelo estilo de jogo, não com nomes não tão renomados, apesar de bons jogadores, né? Agora tem o Berramo, então assim, a capacidade do passe diferente, da jogada de mais qualidade técnica, o time ganha, né? E pra mim a tendência é que o time consiga se manter ali, precisa se manter ali, mas não precisa desse salto de nível, precisa se consolidar como um time de primeira metade de tabela que briga por competições europeias, né? E nessa temporada talvez esteja chegando muito próximo disso, tá? Bom, agora pro Chelsea, é uma das decepções do campeonato. Né, o Chelsea, como eu falei num vídeo específico, né, eu vou nem me estender muito aqui, tirando o mês de novembro, foi um time que a temporada inteira não chegou nem perto de entregar o que se espera. Óbvio que tem que se dar tempo, o Frank Lampard é um técnico que mostrou muito mesmo na temporada passada, com um elenco bem reduzido, jogando muito bem em alguns momentos, um técnico muito versátil. Falei sobre isso desde antes dos primeiros jogos do Frank Lampard, eu já tinha comentado sobre isso aqui no meu canal, os primeiros vídeos do canal. Agora, de fato, o nível da equipe nessa temporada é muito abaixo do esperado. Porque assim, a gente não está falando de um time que investiu em uma ou duas peças. A gente está falando de um time que gastou quase 200 milhões de libras em contratações de alto nível. Né? Dois dos jogadores mais importantes da geração alemã para as próximas temporadas, Kai Havertz e Timo Werner. Olha o tamanho desses caras. O Thiago Silva, um dos melhores zagueiros da última década. Né? O Ziyech, um dos bons meias do futebol europeu, nível assim, de Champions League mesmo, no Ajax, sendo decisivo, um cara de muito talento. Né? O Pulisic, que é um jogador que tem assim, a capacidade para se tornar um dos melhores, uma das estrelas da Premier League, né? Uma das stars, né? Premier League stars, né? Pensar em Premier League, pensar no Pulisic, é um cara desse nível, né? E em muitos momentos tendo que depender do Giroud, que é um jogador que, tudo bem, é até um pouco subvalorizado, mas não é exatamente o que o Chelsea precisa se quiser competir na primeira prateleira, né? Tendo que depender muito das jogadas de lado, por exemplo, dos bons laterais, mas assim, eu acho isso muito pouco, né? O Mason Mount fazendo uma temporada muito boa, mas não é um jogador que dá para esperar que vá decidir jogos no nível que o Chelsea precisa, pro nível que o Chelsea precisa alcançar. Então assim, é complicado. De fato, o time até aqui, com exceção do mês de novembro, foi um nível de jogo muito abaixo mesmo, né? E enfim, é complicado, né? Se vai mudar ou não, eu não sei. Mas, enfim, uma avaliação assim do que a gente viu até aqui é de fato bem decepcionante mesmo. Só 29 pontos, é muito pouco, né? Agora vamos... então vou chegar até a metade, tá? Southampton, né? Southampton, na minha opinião, é o time mais bem treinado da Premier League. É diferente de ser o melhor custo-benefício, né? É o time que passa... Para mim, o melhor custo-benefício é o Leicester, é o melhor trabalho da Premier League em termos justamente de custo-benefício, né? De potencializar suas peças e ter que lidar com cenários adversos é o Leicester. Agora, em termos de time treinado, eu acho que o Southampton, em muitos momentos, me passa a sensação de ser um time muito corretinho jogando, né? Muito arrumadinho, os movimentos bem definidos, né? De fato, assim, poderia ter tido mais sortes em vários momentos. Né, poderia ter ganhado mais jogos, né, poderia ter mais sorte, poderia ter, sei lá, 32 pontos, 33 pontos ali, acho que não seria um absurdo não, né, poderia ter ganhado jogos que não ganhou, e que empatou, enfim. Mas é um dos bons times, né? Um time com muita intensidade, muita velocidade, um time que usa muito bem os zagueiros para lançar em profundidade, um time que os laterais participam, né? O Bertrand como uma peça importante ofensiva, o Walker Peters um cara bem equilibrado, mas principalmente sólido pelo lado direito, um cara que funciona bem como esse cara para fazer essa bola fluir por dentro. O Ward-Prowse e o Romeu fazendo uma das melhores duplas de volantes no primeiro momento da temporada, Romeu jogando muito bem, o Ward-Prowse também decidindo com bola parada como poucos no futebol mundial, né? O Stuart Armstrong, como eu gosto desse cara, ele é muito bom jogador. Não é um cara tão vistoso assim, mas é um jogador muito interessante, eu gosto bastante dele. Né? Assim, a movimentação dele é uma das coisas mais inteligentes da Premier League. Assim. Ele é muito inteligente para se movimentar e tecnicamente evoluiu bastante com o Ralf Hasenhüttl, né? Nos últimos 2 anos, né? Que ele esteve com um treinador... onde ele ganhou mais espaço, né, com um treinador austríaco, né? O Thiago também, assim, conseguindo fazer gols, conseguindo ser um cara para ser alvo nesses passes longos, segurando, tem capacidade física para isso, lançando
seus companheiros, os Zenings decidindo. Então é um time que está jogando o Walcott, né, que chegou a fazer bons jogos também, seja jogando aberto, seja jogando como um cara mais móvel ali numa dupla de ataque. Então é um time muito coeso, marca alto, sabe muito bem explorar os meias abertos atacando por dentro, em diagonal, nas costas dos volantes adversários, sabe colocar bem os laterais no jogo, os zagueiros funcionando não só como peças dominantes. Vestergaard e Vestergaard, que na minha opinião foi o zagueiro de melhor nível na Premier League nessa temporada, o Vestergaard dinamarquês, mas também sendo muito úteis na questão ofensiva mesmo, dos passes longos, de construir vindo de trás. Enfim, é um dos times que foi mais legal de ver jogar na Premier League, assim, mais montadinhos, assim, bonitinhos, jogo de peças mesmo da Premier League. Mas talvez merecesse uma melhor sorte, enfim, né? E agora, por último da primeira metade, o Arsenal, né? Arsenal que era um dos times que começou mais embalado. Eu, por exemplo, esperava que o Arsenal fosse brigar ali na quarta posição, ali, só com a limitação do elenco mesmo, porque o Arteta, apesar de ter tido a primeira metade de temporada do Arteta tenha sido meio irregular, os bons momentos do Arteta, e eu acho que ele é irregular também em questão do nível dos jogadores, né? Mas assim, em questão do nível de jogo assim, coletivo do Arsenal, era uma coisa muito interessante de se ver mesmo, nos bons momentos era bom de ver o Arsenal do Arteta jogar bem, era um time que jogava bem, assim, que dava pra ver claramente o que estava acontecendo ali, né? Até com aqueles mecanismos que estão sendo bastante utilizados, né? Fechar com uma linha de 5, lançar um dos zagueiros ali como um lateral no momento sem bola, né? Conseguir acionar o Aubameyang, né? Conseguir construir as jogadas para sempre deixar o Aubameyang com bastante espaço para correr, fazer a diagonal e definir. Ele jogou muito na reta final da temporada passada. O Lacazette funcionando como pivô, como o checkpoint do Arsenal, com muita qualidade técnica para limpar as jogadas, servir de tabela. Um jogador muito inteligente também para tomar essas decisões, sendo um armador mesmo por dentro, sendo um cara que consegue ser rápido para coordenar aqueles ataques naquela faixa onde geralmente é muito cheia, né, num campo de futebol, né. O Bukayo Saka, né, conseguindo ou ser acionado como um cara no primeiro momento de corredor e no segundo momento como um atacante mais de lado para fazer essas jogadas mais de diagonal, participar mais do momento de criação com os homens por dentro, né. Assim, a dupla de volantes Ceballos e Xhaka conseguindo serem bem equilibrados os dois, né, em muitos momentos, o Ceballos com a qualidade para sair jogando e o Xhaka sendo um cara para fazer volume ali na frente, ser uma parede em alguns momentos, ocupando a faixa da lateral. Então era um time que tinha muitos pontos positivos sim, né? Mas assim, logo a partir da quarta, quinta, sexta rodada, o nível do Arsenal já começou a cair muito e chegou a viver um período complicadíssimo, assim, das pessoas estarem pedindo a cabeça do Arteta. Eu vi gente pedindo isso. Óbvio, cada um tem sua opinião, eu acho essa opinião um pouco demais, assim, mas agora nesse período de reta final de 2020, início de 2021, né, conseguiu recuperar o bom nível, né, fez um bom jogo contra o Newcastle, não fez um jogo tão bom assim contra o Crystal Palace, mas aí também é um bom time, defensivamente falando, bem sólido, né, naturalmente seria um adversário complicado, né. Mas enfim, eu tenho que lembrar que assim, o elenco do Arsenal, né, apesar de ter feito algumas contratações nessa temporada, por exemplo, Partey ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos, né, um jogador que demorou a ser lançado e quando foi lançado logo se machucou. Então é um cara que tem muito a agregar se ele for jogar na ponta dos cascos. O Gabriel Magalhães, né, fez uma boa primeira metade da temporada e logo se machucou, né. Agora tem a volta do Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli foi um jogador que me surpreendeu muito mesmo, assim. Como eu acho ele bom jogador, assim, é diferente, assim, você vê um jogador da idade do Martinelli com a maturidade que ele tem para jogar futebol. É impressionante. E qualidade técnica também, isso nem se fala, né? Geralmente o jogador brasileiro dessas posições tem, né? Impressionante mesmo. Mas também é um jogador que tem um pouco de dificuldade por conta das lesões. Acho que poderia ter mais espaço até, né? Então tem umas questões complicadas. Mas assim, é um time que conseguindo manter ele a toada, né? Eu não tô nem dizendo para fazer render muito mais do que o elenco pode não, mas mantendo a toada, eu acho que é um time que tem tudo para chegar ali em sexto colocado, incomodar ali o quinto, quarto colocado ali, fazer por exemplo, em termos de potencial, o Arsenal poderia render a mesma coisa que o Leicester, né? O elenco é ligeiramente melhor em algumas posições e eu acho que técnico por técnico, o Arteta é até um cara que tem mais potencial que o Brendan Rodgers, por exemplo. Não precisa concordar, mas eu acho que tem. Acho que assim, mostrou um refino diferente, né? Mas enfim, o futebol é muito complicado, tem muito de contexto, tem muitas coisas envolvidas, né? A posição não é ideal, não esperava que o Arsenal estivesse nessa posição na tabela, mas enfim, eu
imaginando que essa primeira metade, o momento do time é bom, né? Esse momento é bom, acho que dá pra imaginar o Arsenal subindo algumas posições aí a partir até o final do campeonato. Mas vamos ver. Bom, esse vídeo ficou gigantesco, mas eu vou colocar mesmo assim. E amanhã de manhã ver se eu consigo postar o vídeo falando sobre a segunda metade da tabela, de 10 piores times da Premier League até aqui, tá? Pelo menos em termos de resultados. Então é isso, sinta-se pra concordar. Se você quiser agregar alguma coisa, discordar, falar que eu tô falando maluquice e tal, não tem problema, sinta-se livre aí para escrever o que vocês quiserem nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.